Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente vai trabalhar nessa aula os textos de romance romântico. A gente viu na última aula prosa romântica, né? E a gente vai trabalhar agora com todo o texto não poético. O romance que é produzido no Brasil, ele é bem parecido com a réplica do que acontece na Europa. Então é um romance basicamente direcionado a mulheres burguesas que viviam numa zona urbana. Normalmente as publicações eram feitas em folhetim, que eram textos direcionados a jornais onde a cada semana ou a cada dia se postava um capítulo e as mulheres iam acompanhando isso semanalmente. Quando era finalizado o texto, era feita a publicação em forma de obra, de livro. Só que a gente tem que pensar que os textos são pensados para figuras femininas. Então, uma das faces dessa literatura é o contexto moralizante dela, já que a gente também utilizava destes textos para educar essas figuras femininas, para lembrar elas do que elas deveriam fazer e como elas deveriam se comportar na sociedade. A primeira obra, na verdade não é a primeira obra, né? A primeira obra do romantismo no Brasil se chama O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Só que ninguém leu esse livro. Nem a mãe dele leu, nem o editor leu. Mas é o primeiro romance. O primeiro romance relevante e importante do romantismo é A Moreninha. A Moreninha foi publicada em 1844 pelo Joaquim Manuel de Macedo. Ele é um livro que tem um enredo bem simples, mas que ao mesmo tempo teria uma super revelação. Então ele gerava aquele contexto da surpresa, que a gente até vê hoje nessa ideia de telenovela, de ter uma trama no meio da história que tu fica procurando o que está acontecendo. A Moreninha é o primeiro livro relevante do romantismo, mas não é o primeiro. Isso inclusive já foi questão da URGS, já foi questão da ENEM. O primeiro romance do Brasil é O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. A Moreninha tem um centro na leitura dela, que são os 4 homens da obra, que é o Augusto, o Felipe, o Fabrício e o Leopoldo. Os meninos são todos estudantes de medicina. Como se desenrola a história? O Felipe chega para o grupo dos colegas dele e diz que vai passar o feriado de Santana na casa da avó dele, a dona Ana, mas que ele queria que todos os amigos fossem passar esse feriado nessa casa, porque ele vai para uma ilha. E nessa ilha vai ter uma festa que vai ter todas as primas dele, que é a Joana, a Joaquina e a Clementina. Além da irmã dele, que também vai estar lá, a Carolina. O Leopoldo e o Fabrício aceitam na hora, tipo, vamos, fechou por mim. O Augusto demora para aceitar, mas ele diz que vai. Um assunto importante sobre o Augusto. O Augusto é conhecido entre eles por ser um namorador. Ele nunca para com mulher nenhuma, ele diz que amor para ele dura 3 dias. E o Felipe diz para ele que ele vai ir para essa festa e vai se apaixonar, porque todo mundo que vai lá para a ilha da avó dele se apaixona. O Augusto olha para ele e diz que é impossível, isso nunca aconteceria. Então eles fazem uma aposta. Se o Augusto voltar apaixonado, ele escreve um livro. Se o Felipe perder e o Augusto não se apaixonar, o Felipe escreve um livro. Fica acordado assim então. Todos eles vão passar o feriado lá na ilha. Se o Augusto se apaixonar, ele escreve um livro. Se o Felipe errar, o Felipe escreve um livro. O importante, o Felipe descreve essas meninas para os amigos dele. A Joana é uma menina branca, de olhos claros, pele rosada. A Quiquina, que é a Joaquina, também é uma menina de cabelos longos, pele branca, um sorriso grande. E a Carolina, que é a irmã dele, é a única moreninha.
Só que o nosso contexto de moreninha, gente, não é uma menina negra, tá? É uma menina com a pele um pouquinho mais escura. Mas a Carolina é a moreninha. Tudo certo até então, fica combinado que eles vão passar o feriado na casa da dona Ana, na ilha. O que acontece é que o Fabrício engata na cidade ainda um affair com a Joana. Só que a Joana quer namorar, quer uma relação, e o Fabrício não quer. Então ele aproveita do fato de que o Augusto é um namorador, gosta de flertar, e pede para ele, quando eles estiverem na ilha, dar em cima da Joana. Ele escreve uma carta pedindo: Augusto, tu pode, por favor, quando a gente estiver lá, flertar com a Joana para que eu use isso como pretexto de ciúme e termine com ela. O Augusto não responde a carta, mas a gente tem a leitura dessa carta. Eles chegam na ilha, os 4, num sábado de manhã. A dona Ana, que é a avó do Felipe e da Carolina, recebe eles. As mulheres já estão dentro da casa, esperando todo mundo. Quando o Augusto chega, o Fabrício chama ele e diz: lembra aquele pedido que eu te fiz? Não sei se tu chegou a ler a carta que eu te mandei. E aí, tu vai me ajudar? O Augusto diz: não, o problema é teu, não tem nada a ver com isso. O Fabrício então olha para ele e diz: se tu não me ajudar, eu vou contar para todas as mulheres que tu é um namorador, que tu não para com mulher nenhuma e que tu só vai enganar elas. Gente, por mais que hoje até exista um consenso de que o cara que fica com todas é legal, é o garanhão, não é legal na época. Ele basicamente perderia o interesse de todas as mulheres. Só que o Augusto duvida. Ele diz: pode fazer. O que tu não entende é que elas só querem ficar comigo porque elas acham que vão ser elas as que eu não vou iludir. Pode fazer. E fica essa ameaça entre os dois. Passa o dia, eles ficam todo mundo conversando na casa e tem um jantar. O Augusto aproveita nesse jantar e meio que dá em cima de todas as meninas. Ele faz uma piadinha ali, um galante lá, e ele vai deixando claro o interesse dele, meio que generalizado. O problema é que toda vez que ele faz uma piadinha com a Carolina veta ele e faz piada dele, dizendo que ele é um sem noção, que ele não percebe o quanto isso é uma vergonha. O Fabrício aproveita essas briguinhas na mesa e fala pra todo mundo a promessa que ele faz. Ele prometeu que ele ia fazer. E ele diz: olha, o mais engraçado que ninguém sabe é que o Augusto nunca para com mulher nenhuma. Ele só ilude as mulheres e, na verdade, ele nunca teve um relacionamento por mais de 3 dias. Fica todo mundo com um olhar meio feio pra ele e ele dá risada e finge que não é nada com ele. Quando o jantar acaba, todo mundo forma um parzinho, o Leopoldo com a Joaquina, o Fabrício com a Joana, o Felipe com a Clementina, e eles vão passear pelo jardim, andar e conversar pelo jardim à noite. O Augusto corre até a Carolina, que não dá bola pra ele e vai embora. E o Augusto acaba passeando aquela noite com a dona Ana. A dona Ana pergunta pra ele: tá, menino, mas me explica, o que acontece contigo que tu não quer te envolver com mulher nenhuma? O Augusto vê todo mundo ali e diz pra ela: a gente tem um lugar mais reservado pra conversar, que eu possa explicar pra senhora mesmo, eu só não queria que todo mundo ouvisse. A dona Ana leva o Augusto até uma gruta. Eles entram na gruta e o Augusto conta pra ela que há 7 anos atrás ele conheceu uma menina numa praia. E eles ficaram brincando juntos, brincando de pegar concha, correndo, brincando na água. O Augusto devia ter nessa época uns 10 anos e ela uns 7, 6, por aí. Eles estão brincando naquela praia e eles meio que vão ficando muito amiguinhos. E numa conversa eles decidem que quando eles tiverem idade, eles vão se casar. Tudo bem. Quando eles estão voltando de um passeinho na praia, eles veem um menininho chorando, que deve ter a idade deles. O menino conta que o pai dele está muito doente e eles não têm o que fazer para ajudar. O Augusto e essa menina vão atrás do menininho para ver o que está acontecendo com a família dele.
Eles chegam numa casa extremamente pobre, extremamente humilde, uma família que quase não tem as coisas, e encontram lá o pai do menino doente. Os dois botam a mão no bolso e pegam o dinheirinho que eles tinham, sei lá, que o pai deles devia ter dado para comprar um sorvete, alguma coisa assim, e entregam pro senhor que tá doente. O velho, vendo o ato bonitinho deles, pergunta: tá, mas o que vocês são? E a menina diz: um dia a gente vai ser marido e esposa. Então, o senhor doente pede para a esposa trazer 2 brevezinhos, que são tipo correntinhas, que lembram uns escapulários, mas sem as bolinhas. Então, ele pega um camafeu, que tá na roupa do Augusto, e uma esmeraldinha, que tá na roupa da menina, prende cada um numa daquelas correntinhas e devolve trocado. Dá a esmeralda pro Augusto e o camafeu pra menina. E diz que aquilo ali é uma promessa de casamento. Pra eles sempre lembrarem dessa união deles, que um dia eles vão se casar. E o Augusto leva aquilo pra ele. Quando ele tá terminando de contar a história, ele ouve um barulho na caverna. Ele olha lá pro fundo, ele vê o rosto da Carolina, mas ela meio que sai, correndo. O Augusto depois conta pra dona Ana que ele deixou passar muito tempo pra tentar ter um novo relacionamento. Quando ele tentou da primeira vez, a mulher com quem ele se envolvia trocou ele por um cara que tinha 70 anos. A segunda traiu ele. E a terceira usava ele de brinquedo, ela nunca teve nenhum tipo de sentimento por ele. Então, quando terminou essa terceira relação, ele decidiu que ele não ia se envolver mais com mulher nenhuma a sério, que a partir daquele momento ele ia tratar todas elas como ele tinha sido tratada. A dona Ana entende, fica olhando pra ele e faz um sinal com a cabeça de tipo, tá, faz sentido. O Augusto levanta e vai até a beiradinha assim da caverna e bebe um pouco da água. E a dona Ana começa a rir, dizendo pra ele: sabia que todo mundo que bebe dessa água se apaixona? E ele ficou esperando uma explicação, do porquê quem bebe água da caverna se apaixona. E ela explica que naquela caverna vivia uma índia chamada Ai. Essa índia era apaixonada por um índio chamado Ayotim. Só que ele não correspondia ao amor dela. Então ela cantava e chorava todas as noites naquela caverna, querendo o amor do Ayotim. Um dia, o Ayotim bebe a água da caverna e os olhos dele se abrem para ver a beleza da Ai. Os ouvidos dele ouvem a canção dela e ele se apaixona. Desde então, aquela água ali é abençoada. Eles saem os dois da caverna e encontram a Carolina no jardim, cantando exatamente a canção que a índia Ai cantava para chamar a atenção do índio Ayotim. Eles terminam a noite caminhando, até que a Carolina pega uma florzinha no chão e vai dar pro Fabrício. Fabrício fica olhando e quando ele vai pegar a flor, ela dá uma puxadinha e fura o dedo do Fabrício. E ela sai correndo rindo. No outro dia, eles vão todos dormir, acontece uma noite comum. Eles acordam, as mulheres estão preparando café, enquanto os homens descem ao salão. Enquanto as mulheres estão na cozinha, a Carolina vem até a sala para servir o café para os homens. O Fabrício fica com receio de pegar a xícara, lembrando da brincadeira que a Carolina fez com a flor na noite anterior. E dito e feito, na hora que ele vai pegar, ele tropeça e derrama todo o café no chão. Não o suficiente dele tropeçar e cair, ele ainda derrama todo o café na calça do Augusto, que era uma calça branca. E todo mundo desata da risada dos dois. A questão importante fica todo mundo meio rindo, meio se olhando. O Felipe cutuca o Augusto e diz: vai lá em cima no meu quarto e te troca. Tipo, pega ali no meu quarto uma calça. O Augusto entra no primeiro quarto que ele vê. Ele sobe as escadas e entra no primeiro quarto que ele vê. Ele tira a calça. Quando ele tá indo para abrir um guarda-roupa, ele ouve a voz das mulheres na escada e se joga para baixo da cama. Porque ele percebeu que ele não tá no quarto do Felipe, ele tá no quarto das meninas. Elas entram, começam tudo a conversar,
falar dos homens, falar do que elas sentem, falar das coisas que elas esperam que aconteçam na festa do feriado. E ele tá embaixo da cama escutando toda essa conversa, todas elas falar de todas as coisas da vida delas, enquanto ele tá embaixo da cama ouvindo. Inclusive, quando elas começam a fazer piada com ele, todo mundo escuta um grito no primeiro andar. É a Carolina gritando. As meninas descem correndo, o Augusto veste a calça de volta e desce atrás. A Carolina gritou por causa que a empregada dela desmaiou, a Paula. Essa empregada, ela não é uma escrava, tá? Ela é uma ama, que a gente chama, uma aia. Ela é uma empregada como se uma empregada que recebesse, digamos assim. Essa empregada desmaiou. Os meninos são todos estudantes de medicina. Então fica todo mundo esperando que eles digam, tipo, o que tá acontecendo? Eles chegam perto da Paula e sentem um cheiro de vinho. E juntam, né? 2 e 2. A mina apagou, chapada de vinho. Só que eles ficam com vergonha de dizer isso. Eles até meio que supõem, ela pode ter bebido vinho demais. Mas as meninas não aceitam essa resposta porque a Paula não era de beber. Então, cada um deles inventa uma desculpinha, tipo, pode ser uma febre, uma virose. Cada um deles inventa uma história ali do que pode ser. Todo mundo compra do Augusto, mas ainda assim compram pela metade. A dona Ana convence as meninas a deitarem a Paula numa cama e fazerem um escaldapés nela, que era banhar os pés da pessoa em água quente, que era na época um tratamento bem comum para diversas doenças. Então, eles levam a empregada para o quarto e pedem para uma escrava fazer o serviço. Porém, a Carolina sobe atrás e acha que a escrava não tá escaldando os pés da Paula direito e resolve ela fazer. Dá uns minutos, sobe o Augusto atrás e vê as mãos da Carolina quente, fervendo, vermelha dentro da água, e ele diz pra ela, não, deixa que eu faço, eu sou médico e também tu não vai machucar tuas mãos pra esquentar os pés da empregada. Ela meio que olha pra ele com um olharzinho de, que bonitinho, mas finge que nem é com ela. Chega a noite e eles estão começando a preparar o sarau. Na verdade, é meio de tarde, que vai ser a festa do feriado de Santana. Os homens estão jogando carta no jardim e a Carolina resolve convencer as outras mulheres a fazer uma brincadeirinha com eles, ir lá incomodar os homens. Então elas vão tudo lá na volta da mesa onde eles estão jogando carta. O Augusto olha para as meninas, sorri e diz para Joaquina que achou linda a flor no cabelo da Joaquina, que é um penteado lindo, que deixou ela linda, o cabelo dela lindo. A Carolina fica com ciúme e arranca a flor do cabelo da Joaquina e despedaça na frente de todo mundo. Todo mundo ri dela pela cena, mas ninguém fala nada. Chega a noite, todo mundo participa do sarau, bebe, brinca, conversa. O Augusto dá em cima de todo mundo. As mulheres se juntam no banheiro para conversar. A Clementina, a Joana, a Joaquina e a Gabriela. E elas resolvem fazer uma armadilha pro Augusto. Elas vão botar uma carta anônima para ele, marcando um encontro na gruta. E ele vai ter que se explicar. Elas vão estar todas elas lá esperando ele. E ele vai ter que dizer qual delas que ela quer e por que ele tá dando em cima de todo mundo. É meio que uma cilada para eles. Elas estão no meio dessa conversa no banheiro quando elas ouvem um barulho. No fundo do cômodo, a Carolina tá dormindo. Então elas saem e fica marcado nisso que elas vão fazer essa brincadeira com o Augusto de manhã. Porém, o Augusto recebe 2 bilhetes. Ele recebe um sobre o encontro na gruta e um outro dizendo, é uma armadilha. Elas vão estar tudo te esperando lá pra te botar na parede. Então, Augusto vai pro encontro
pronto já. Ele tá preparado, ele tem toda a lábia, tudo no esquema pra saber como é que ele vai enrolar as meninas. E é o que acontece. Ele chega lá, chama elas uma por uma, bebe da água da caverna, conta que a água da caverna revela segredos. E ele, chamando uma delas por vez, conta segredos delas. A maioria que ele ouviu aquela noite sentado, deitado, né, escondido embaixo da cama, e outros que os amigos contaram para ele. E, no fim das contas, todas elas compram a história, né? Ele tá contando coisas que elas nunca contaram para ele. E ele meio que tá se safando quando entra a Carolina na gruta. Fala que tudo aquilo é mentira, que a água da gruta não dá poder coisíssima nenhuma, mas se dá, ela então que vai contar os segredos dele. Lembram que ele viu ela aquela noite na caverna, e ela conta que ela sabe de tudo que aconteceu na vida dele. Da menina quando que ele era criança, das mulheres que abandonaram ele, e que agora ele na verdade é um sozinho. Todo mundo volta pra casa, meio que tipo, tá, né? Se ferramos. Acaba o feriado, ele volta pra cidade, ele, o Felipe, o Fabrício, o Leopoldo. A Carolina fica na ilha. O problema é que o Augusto não consegue fazer nada. Ele basicamente não consegue se concentrar nas aulas. Ele não sente interesse em fazer as atividades dele, porque ele tá encucado com alguma coisa. E a Carolina, a mesma coisa na ilha. Ela fica melancólica, triste, sentada pelos cantos. E tudo isso vai ficando meio problemático, já que a menina tá triste lá, ele tá ficando triste aqui. E até que o Felipe chega e diz: oi, o que tu acha da gente passar o próximo fim de semana lá na ilha de novo? E eles voltam pra ilha no sábado seguinte. O Augusto chega e é recebido pela dona Ana, que comenta com ele que a menina teve triste nos últimos dias. Que assim como ela ficou sabendo que ele andou triste na cidade, a Carolina estava triste lá na ilha depois que eles foram embora. Eles sentam na mesa para almoçar e ele vê um lencinho no pescoço da Carolina. E diz pra ela: que bonito esse lenço, esse bordado. Ela diz: fui eu que fiz. Aí ele pede pra ela: tu pode me ensinar? E eles passam a tarde bordando o lenço. Eles voltam para a cidade no domingo, é mais uma semana do Augusto choramingando pelos cantos, sem querer assistir aula, da Carolina melancólica na ilha, chorando para dona Ana. Eles voltam no outro fim de semana de novo. Nesse ele chega e olha para Carolina com um lenço escrito, bordadinho, o nome dele. Ele olha para Carolina e diz: olha que lindo que eu fiz. A Carolina olha para aquele bordado e vê que tá muito bem feito. Bota ele contra a parede e diz: tu tem outra. E foi essa outra que fez esse bordado. Fica braba, começa a xingar ele e ele resolve contar a verdade. Ele não tem outra. Ele só pediu para uma moça bordar as coisas para ele. Fazer esse bordado para ele, na verdade. Que ele queria impressionar ela. Eles desistem de continuar bordando. A Carolina resolve brincar e dizer pra ele: não, a gente não vai bordar hoje. Hoje a gente vai brincar de boneca. Ele olha, estranha e brinca com ela. Até que ele começa a rir e pensa: o que a gente não faz quando a gente não tá apaixonado? Olha eu aqui sentado brincando de boneca. Fim do fim de semana. O problema é que o Augusto, toda vez que passava a semana na cidade, não prestava atenção nas aulas. E isso, obviamente, ia terminar com ele indo mal. O problema é que a faculdade de medicina não é de graça. Ele não tá vivendo a regalia na cidade de graça. Então, o pai do Augusto vai até a casa dele e pergunta o que tá acontecendo. Ele não responde, então o pai diz: até tu voltar a ter boas notas, tu vai ser proibido de voltar para a ilha. Aí, torra a batata do Augusto, ele fica doente e resolve parar de comer. Até meio que tirar a proibição do pai. O pai, vendo ele doente,
liga para um médico. O médico diz, olha, a doença que seu filho tem, a medicina não tem cura ainda. Se chama amor. Aí, a gente tem que lembrar, eles estavam indo todo fim de semana. Com o Augusto doente, ele não vai. A Carolina fica, tipo, arrasadíssima pensando que será que ela não fez alguma coisa errada, que ele não quis voltar? Porque ela não sabe que ele tá doente. O pai do Augusto espera ele melhorar e pergunta, tá, é verdade que tu tá apaixonado? O Augusto diz, é. Quem é? O Augusto responde e nós ficamos por isso. Somos levados para a ilha, onde a dona Ana recebeu uma carta de um amigo antigo que vai visitar ela. No fim de semana seguinte, passa uma semana do Augusto com a morrendo na cidade e da Carolina batendo com a cabeça pelos cantos, pensando o que será que ela fez para deixar o Augusto chateado. No sábado de manhã, chega na ilha o Augusto acompanhado do pai dele. O pai do Augusto vai para o gabinete conversar com a dona Ana, eles ficam lá dentro por horas. O pai do Augusto conta que ele é um conhecido da dona Ana, que ele falou com ela e que se o Augusto quisesse casar com a Carolina, ele tem a bênção dos dois. A única coisa que ele tem que fazer é pedir a Carolina em casamento. O Augusto sai correndo, na manhã de domingo, no dia seguinte, sai correndo, chama a Carolina. Diz, tu quer casar comigo? A Carolina diz pra ele, tu me encontra em meia hora na gruta. E sai. Aí ele pensa, tá, né? Já sei que tô meio toco. Quando ele chega na gruta, está a Carolina com a mãozinha fechadinha com uma coisa na mão. A Carolina conta pra ele que a menina que ele conheceu quando era criança é ela. E abre na mão o camafeu que ela ganhou. Que sim, eles vão se casar, eles são felizes para sempre. O Augusto tira do bolso a Esmeralda. Eles descobrem que os dois eram o casal que prometeu se casar quando criança e que aquele agora seria o momento deles realizarem a promessa deles. A gente tem a passagem de mais ou menos um mês daí. O livro, em teoria, acaba nisso, nos dois descobrindo que são o casal que tinha se amado desde a infância. Mas aí a gente tem o epílogo do livro, que é o finzinho, onde está acontecendo a festa do noivado dos dois. O Felipe chega junto com o Fabrício Leopoldo, estão dando os parabéns para Augusto, e ele olha e diz, muito bom, muito legal, amigão, só esqueceu de uma coisa, tu me deve um livro. O Augusto põe a mão dentro do paletó, tira um apanhado de papéis e diz, não te devo não, tá aqui. E ele olha, começa a rir e diz, e qual vai ser o nome? Se já tá pronto? Ele responde, a Moreninha, que é o apelido da Carolina. E a gente descobre que o que a gente tá lendo nada mais é do que o relato do Augusto sobre todo o envolvimento dele de amor pela Moreninha Carolina.